Deus seja louvado. Irmãos, a paz de Deus. Meu nome é João, sou de São Paulo, e hoje, com o coração transbordando de gratidão e os olhos marejados de lembranças, subo a este púlpito para contar a você sobre a misericórdia incomensurável do nosso Senhor. Durante muito tempo, minha vida foi um labirinto escuro, uma estrada sem volta, pavimentada com as escolhas mais terríveis que um homem pode fazer. Uma existência dominada pelas trevas, onde o amor e a paz eram apenas palavras vazias. Olho para trás e mal reconheço aquele João, um espectro, a sombra de um corpo sem alma, escravizado pelo pecado. Minha história, infelizmente, não é única. É a mesma de tantos jovens que se perdem nas esquinas das grandes cidades. Começou de forma inocente, com a curiosidade pueril e a vontade de pertencer a um grupo, de ser alguém na rua. A vida na periferia de São Paulo parecia me sufocar, o horizonte, um beco sem saída. Eu via as oportunidades como miragens, e a sensação de um futuro sem esperança me consumia dia após dia. Foi nessa aridez de espírito que, aos 15 anos, dei meu primeiro trago. Aquela fumaça, que parecia prometer alívio, na verdade me aprisionou. A maconha logo se tornou rotina, e em seguida, o abismo da cocaína e do crack se abriu diante de mim. O vício se tornou meu mestre, roubando minha juventude, meus sonhos e, o mais doloroso de tudo, o respeito dos meus pais. Lembro-me da dor lancinante no olhar da minha mãe, que me via definhar e, em sua impotência, não sabia mais o que fazer. Ela chorava em silêncio, e eu, em minha cegueira, a rejeitava. Meu pai, um homem de fé, tentava se aproximar com conselhos e orações, mas a rebeldia e a ingratidão haviam se enraizado em meu coração. Eu me tornei um poço de amargura, um espinho na vida daqueles que mais me amavam. O salmista, em sua sabedoria, diz no Salmo 38:4, pois as minhas iniquidades me submergem, são como um pesado fardo, superior às minhas forças. E era exatamente assim que eu me sentia, esmagado sob o peso dos meus próprios erros. A necessidade de sustentar o vício me empurrou para o mundo do crime, um mundo onde a vida não vale nada e a lealdade é uma ilusão. Comecei a traficar, primeiro em pequenas quantidades, com o coração acelerado e as mãos suando. Logo, o medo se transformou em audácia, e eu me tornei parte de uma engrenagem maior, vendendo em larga escala. A violência e a desconfiança se tornaram minhas únicas companheiras. Eu andava armado, com o medo constante de ser pego pela polícia ou, pior, de ser traído por um parceiro, por causa de uma dívida ou uma desavença. O dinheiro vinha fácil, mas escorria por entre os dedos mais rápido do que chegava. Eu vivia em festas, cercado de amigos, que só se aproximavam por interesse, um círculo vicioso de superficialidade e falsidade. Por fora, eu parecia forte e destemido, o rei do meu pequeno pedaço de inferno, mas por dentro, era um covarde, acorrentado aos meus vícios e ao medo que me consumia. Eu era um escravo do pecado, cumprindo a profecia de Jesus em João 8:34 da manhã. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Eu experimentava a morte a cada dia. Era uma morte espiritual, moral e emocional. Vivia em um inferno particular. As noites eram cheias de pesadelos, e o dia, de uma paranoia constante. Eu tinha dinheiro, mas não tinha paz. Tinha amigos, mas não tinha amor. Tinha liberdade para fazer o que queria, mas era prisioneiro dos meus próprios desejos. O Salmo 14:1 me descrevia perfeitamente. Diz o nécio no seu coração: não há Deus. Eu vivia como se Deus não existisse, ignorando a sua presença, a sua lei e o seu amor. A minha vida começou a mudar no dia em que fui pego. Uma operação policial de rotina se transformou no ponto de virada da minha existência. A polícia invadiu a casa onde eu estava e me prendeu com uma grande quantidade de drogas. Fui jogado em uma cela suja e fria, e ali, pela primeira vez em muito tempo, tive a oportunidade de ficar sozinho com meus pensamentos. O desespero me invadiu de tal forma que cheguei a pensar em tirar minha própria vida. Foi nesse momento que as lembranças do meu passado, as súplicas da minha mãe, as orações do meu pai, vieram à tona. A vergonha que eu havia causado a eles me atingiu como um soco no estômago.
Lembrei-me dos ensinamentos de criança, das histórias da Bíblia que minha mãe me contava sobre Jesus. Aquele era o fundo do poço, um lugar onde a dor é tão grande que só nos resta a rendição. A solidão da cadeia me fez enxergar a ruína da minha vida. Eu chorei, não pelo que a polícia me fez, mas pelo que eu tinha feito a mim mesmo e à minha família. Pela primeira vez, clamei a Deus, como o salmista em Salmo 130:1. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Na prisão, a mão de Deus me alcançou. Um irmão da congregação cristã no Brasil visitava os presos. Ele falava de Jesus com uma paz no olhar que me intrigou. Ele não me julgou por meus crimes, não me questionou sobre meu passado, apenas me estendeu a mão e me convidou a ler a Bíblia. No começo, fui cético, mas a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela começou a trabalhar em mim de uma forma que eu jamais imaginei. Li o Salmo 23, e as palavras: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", tocaram fundo no meu coração. Eu me sentia como uma ovelha perdida, ferida e desamparada, mas Jesus, o bom pastor, estava ali, pronto para me resgatar. Aos poucos, fui largando os vícios. O desejo pelas drogas, que antes era uma fome insaciável, foi substituído pelo anseio de ler a palavra de Deus. O ódio no meu coração, a desconfiança, a paranoia foram substituídos pelo amor e pela paz. Pedi perdão a Deus por todos os meus pecados, e a sua promessa em Isaías 1:18 se cumpriu na minha vida. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. E assim aconteceu. Eu me senti limpo, perdoado, renovado. Deus havia me dado uma nova identidade. Quando saí da prisão, o mundo exterior parecia ainda mais perigoso do que o mundo de dentro. A tentação estava em toda parte. As velhas amizades me procuravam, e a vontade de voltar à vida errada, de buscar o conforto dos vícios, me assombrava. Mas Deus me deu força para resistir. Eu me apeguei à palavra de Deus, orei sem cessar, e frequentei a igreja com um fervor que eu jamais havia sentido antes. A congregação cristã no Brasil se tornou a minha casa espiritual, o meu porto seguro. A paz que eu encontrei aqui, na comunhão com os irmãos, na palavra de Deus, não tem preço. Eu fui batizado em nome de Jesus Cristo, e aquele dia marcou o início de uma nova vida. Uma vida de paz, de propósito, e de comunhão com Deus. Eu não era mais o velho João, o traficante. Eu era uma nova criatura, nascida em Cristo, como diz 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Hoje, eu trabalho honestamente, reconstruí minha vida e minha dignidade. Construí uma família linda, e sirvo a Deus com alegria. Meu testemunho é a prova viva do poder de Jesus para transformar vidas. Ele não olha para o nosso passado, mas para o nosso presente e futuro. Ele nos dá uma nova chance, uma nova esperança. A vida é cheia de desafios, mas com Deus, podemos superá-los. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Essa passagem se tornou o lema da minha vida, a âncora que me mantém firme em meio às tempestades. Minha oração é que este testemunho possa tocar o coração de alguém que, como eu, se sente perdido e sem esperança. Eu sei que há muitos por aí que vivem na escuridão, sem saber que a luz está a um clamor de distância. Jesus é a solução. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que se arrepende e o busca de todo o coração, ele não rejeitará. A porta da salvação está sempre aberta. Deus seja louvado.